Quando a gente, por exemplo, vê aqui, né, pensando no caso do que acontece no Rio de Janeiro, é tão complicada essa situação, que assim, mas foi lá, a polícia entrou, foi lá, Sim. sabe, barbarizou, foi lá, quebrou as pernas do crime, que é a coisa que a gente mais escuta, né? É um ledo engano. Não é uma questão de polícia, é uma questão de políticas públicas. E se a gente está vivendo esse horror hoje no Rio de Janeiro, e não é só o Rio de Janeiro, a gente tem outros estados com esse Sim. problema. A gente pode ir para Bahia, Ceará, enfim, Fortaleza. outros estados do Nordeste. O que acontece ali é uma ausência do Estado. O Estado se ausentou, o crime chegou. Quando a gente para pensar, né, que 20% do território, né, urbano do Rio de Janeiro é dominado pelo crime, isso é muito preocupante. Aí o que acontece? O Estado não faz seu trabalho e quer que a polícia vá fazer. Isso tá errado. Que tudo bem, a gente viu aquela operação, é assustadora, né? Cenário de guerra. Coisa absurda. Principalmente você imagina que nós estamos aqui no conforto, olhando, né, acontecendo. Mas a pessoa que tá lá, a grande maioria das pessoas que moram nessas áreas de extrema vulnerabilidade, que são essas comunidades, são pessoas de bem, que trabalham, pegam longas horas de transporte público para chegar no seu trabalho, voltam tarde da noite, ainda tem que arrumar a casa, dar comida para o filho. Tem milhares de problemas. E eles não têm nada do Estado. Nada do Estado. Isso é um absurdo. Não é só o combate às drogas, é o combate a tudo. Quando você para imaginar, né, nessas áreas de comunidade, você tem o gato net, a bebida é falsificada, o cigarro é contrabandeado. E não tem conversa fiada. Não, mas a empresa X quer vender. Não, aqui você só vai comprar o cigarro do fulano de tal, que é do contrabando. A bebida é essa daqui. Não tem programadora entendeu? A operadora, desculpa. Não, aqui é o gato net. Tem que pagar pra eles, tem que E pagar pro tudo crime. pra eles. Entende por quê? Porque a gente tem uma ausência do Estado. E aí eles foram se agigantando de uma tal forma, e temos aí toda a questão também do tráfico, que é muito importante, mas cadê o Estado? Aí quando o Estado perdeu completamente o controle, porque eles perderam o controle, aí chega e fala assim, polícia, vai lá dar né? Resolve aí pra mim? Tá errado. E aí você usar esse nível de letalidade, não, mas as pessoas vão falar, mas só morreu gente ruim. Não sabemos. Tá. Tem muitas pessoas ainda que não foram identificadas. A gente não sabe se uma criança morreu, uma bala perdida, se era uma pessoa que tinha ali dona de um comércio, se era uma senhora que estava voltando do seu trabalho, não é? Nós tivemos 4 policiais que foram mortos ali, né, no combate. Para mim é uma perda enorme a gente perder policiais que estavam ali trabalhando. E o restante é o seguinte, mas assim, mas são todos criminosos. Ok, são criminosos, mas é assim que a gente vai acabar com o crime? Ou seja, então para eu acabar com o crime, eu vou pegar a minha força policial e vou dizer para eles. Então, assim, eu dessensibilizo aqueles seres humanos e digo para eles o seguinte, vai lá, galera, e aí vamos sair, né, aniquilando todo mundo. Você conversa com os policiais e não é esse o tipo de trabalho que eles querem. A polícia não é uma máquina mortífera. Tá certo, você vai lá trocar tiro, aí é uma questão, né, de igual para igual. Mas assim, precisa chegar nessa situação de trocar tiro. É isso que eu digo que a gente precisa parar para pensar. O que acontece que não foi parado isso antes? Por que o Estado não está ali dentro? Porque onde o Estado não está, o crime está. Então, o Estado é ausente, o crime vai lá e abraça aquilo tudo. Isso é um problemaço. Então, isso que eu digo, a gente precisa parar para entender o que está acontecendo todo esse contexto, porque é muito, sabe, é que nem um fogo de artifício, é midiático. Tudo bem, fizeram aquela operação, e agora, e hoje? Como é que tá lá? O Estado entrou? Não. E amanhã, como é que vai ser? O Estado vai entrar? Não. Sabe o que vai acontecer? O crime volta. Porque eles são altamente substituíveis, e mesmo o grande cabeça, né, que era o DOCA, que era o alvo, não foi capturado. Todo mundo recebeu a informação de que ele poderia ter recebido informações. Veja só, como que ele recebeu informações dessa operação? Entende? Então, assim, a gente, dentro da própria estrutura do sistema, a gente também tem problemas. Quem deu informação para ele? Que a polícia estava entrando ali naquela zona. Ele teve informação privilegiada. E aí se evadiu, sumiu, está escondido, que é, né, a grande figura que deveria ter sido capturada, não foi. Então, quando a gente fala que a gente está trabalhando, né, nessa questão de uma investigação, é muito além. Né? Entender o seguinte, o que acontece?
Por que que o Estado não está lá? É um problema da polícia? Tá. É um problema de segurança pública, da falta completa dela, né? É um problema, vamos dizer, político, estrutural. E agora começa uma guerra de narrativas, né? Ah, o problema é do governo federal, não, o problema é do governo estadual. Gente, a gente vive essas guerras e quem mais sofre é a população. Independente se você mora lá ou não, né? A gente está aqui em São Paulo. Isso tem reflexos. Porque quando a gente para entender que a porta de entrada do turismo no Brasil é o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro virou manchete em todos os jornais daquele caos. O povo estava falando de Gaza, mas o que era aquilo? Drones jogando bomba, É. entende? Então, assim, o problema é grande demais para nós sermos, né? Sim, eu acho que até a palavra seria descuidados de acreditar que, ah, nossa, a polícia foi lá e fez um belíssimo trabalho. A própria polícia, ela foi, porque já que né, o Estado não vai, então ela no seguinte, né, no Estado não ocupa aquele espaço, então ela está tendo que ir para tentar parar o crescimento, né? Tentar parar, eu não sei se isso é possível, né? Do tamanho que eles se agigantaram. E aí, quando a gente para pensar, a quantidade de dinheiro que eles movimentam semanalmente são bilhões e bilhões de reais. Vou te dizer, aquela operação não faz nem cócegas. A gente precisa de inteligência, a gente precisa de investimento, a gente precisa de preparo. Quando você olha quanto ganha um policial, é de cortar o coração. Assim, ele ganha mal para arriscar a vida, a sociedade muitas vezes não gosta dele, ele é mal visto, né? Ah, não, a polícia é truculenta. Não é que a polícia é truculenta, é o executivo que transforma aquela polícia em algo truculento. Eu convivo com vários policiais. Não era essa a polícia que eles gostariam de ser. Então, eles gostariam de ter, né, melhores condições de trabalho, estarem melhores equipados, de estarem uma reciclagem, vamos dizer, em dia. Então, assim, eles trabalham com muito pouco. Na verdade, eles trabalham com quase nada. Quando você olha do outro lado, o cara tá lá com uma .50, derruba helicóptero, gente. Brincadeira, né? Como é que entram essas armas aqui? Elas entram, né? A gente tem um problema nas nossas fronteiras. A gente tem um problema sistêmico. E aí, temos essas operações, né? Aquele horror, né? A população completamente desprotegida. Aquilo é um absurdo, aquilo tudo, né? O medo, crianças se jogando, chorando, pessoas idosas. Aí, de repente, uma pessoa que está vendo no posto de saúde para fazer um atendimento, o posto fecha. Aí, sabe, a gente não sabe quais são os efeitos colaterais de uma população que hoje vive no medo. E esse medo, ele é um componente extremamente importante, porque ele causa muitos prejuízos. É um medo descontrolado, tem medo de tudo. A criança lá, ela aprende, opa, a gente tem que, né, isso aqui é tiro, né, de fuzil do BOPE, é tiro do crime, de fuzil do crime. Gente, não é dessa forma. Uma criança não deveria ter que crescer dessa forma. Por quê? Porque o Estado não entra. Então, assim, me dá muita indignação de ver tudo isso. E aí acho, não, agora a gente vai resolver o problema. Resolveu coisa nenhuma, viu, gente? Resolveu nada, essa conversa fiada. Eu quero saber daqui uma semana. Tá lá de novo. O crime tá lá. O quanto que isso é midiático, porque nas redes, né, então temos o engajamento, aí um monte de político falando, um monte de bobagem, um monte de pessoas que não entendem nada de segurança pública, dando opiniões estapafúrdias. E quem mais sofre é a população. Somos nós. E, de novo, você não precisa estar só naquela área de comunidade. Quando você você pode ter certeza, a gente vai ter aí um declínio no turismo, que as pessoas começam a ficar com medo. Falam, gente, não vamos para o Brasil, né? Veja só o que aconteceu quando estava naquela questão toda, né, no auge de Israel e Gaza, a quantidade de voos cancelados, de turismo cancelado, porque isso tem um impacto direto. Você olha assim, né? Não, aquele lugar não é seguro. Entende? Então, assim, tem um impacto da imagem brasileira. Não é essa a imagem que a gente deveria estar passando, mas esse é um completo descontrole. E eu digo que esse é o lado bom, desculpa um desabafo inicial aqui, gente, do jornalismo investigativo, porque assim, a gente tem que ficar pensando, né? O que está por trás disso? Sim. Tem muito mais coisa que está por trás disso. E eu digo que isso me dá muita alegria de ver nos meus pares jornalistas, né? Assim, a gente está sempre pensando, eles estão mostrando, eu sempre digo que, né? Pensa num mágico, ele está fazendo a mágica aqui para você, mas na verdade a mágica está acontecendo aqui embaixo, nessa outra mão que você não está vendo.
E aí tá todo mundo olhando isso aqui, eu falei, o que a gente não está vendo? É isso que me dá vontade de falar, agora eu quero mergulhar. O que a gente não está vendo? Porque eles estão mostrando pra gente alguma coisa, e te digo mais, não é essa coisa, não é a coisa mais importante. E esse é o trabalho do jornalista investigativo, é descobrir aquilo que eles não querem que nenhum de nós venhamos a descobrir.